Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Estamos agora com a Luísa Nakagawa, ela coordena o projeto Boi na Linha, aqui em Cuiabá, trazendo diálogos Boi na Linha, um estado que tem o maior rebanho bovino do país, onde a pecuária é extremamente forte, representativa, não apenas no cenário mato-grossense, mas no cenário nacional. E eu quero saber sobre esse projeto Bois na Linha. O nome já é curioso, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o evento em Cuiabá e sobre a pecuária de uma forma geral. Luísa, que prazer recebê-la para a nossa entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada, Munhoz. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu e já é curioso. Diálogos Boi na Linha. Mas vamos começar primeiro falando de Boi na Linha. Para quem tem pouca familiaridade, explica para a pessoa que nos acompanha o que é o projeto Boi na Linha e por que surgiu esse nome. Essa é uma ótima pergunta. Talvez valha a pena começar compartilhando um pouco de onde surgiu esse nome. Curiosamente e surpreendentemente, ele foi criado num restaurante vegano lá em Piracicaba, uma conversa, né, com os colegas do Imaflora. E aí eu vou explicar de onde surgiu, né? O que é o programa Boi na Linha. Bom, o programa Boi na Linha, ele surge a partir do TAC, né, da carne legal. Na verdade, era o TAC da carne no Pará, que surgiu em 2009. Dali expandiu para os outros estados da Amazônia Legal, e aí virou o TAC Carne Legal. E cada frigorífico, desde 2009, eles começaram a fazer o monitoramento da sua cadeia de fornecedores de maneira distinta, com metodologias diferentes, com uma sistemática diferente. E isso acabava criando muito ruído, né? Era difícil comparar as performances desses frigoríficos, era difícil dizer que um frigorífico estava fazendo certo, o outro estava fazendo errado. Como é que a gente traz todo mundo para a mesma página? Como é que a gente traz todo mundo para a mesma linha, né? E evita esse boi na linha. Então, foi uma brincadeira que a gente fez com esse sentido dúbio de propósito, porque a gente queria acabar com os bois na linha, com esse problema de comunicação, de interpretação, de cumprimento da legislação do Código Florestal e colocar todo mundo na mesma página, colocar todo mundo na mesma linha. Por isso que surgiu esse nome Boi na Linha. E o papel do Imaflora era apoiar o Ministério Público Federal, né, atuante nos estados da Amazônia Legal, para unificar esses critérios, para unificar essa metodologia, esses parâmetros de análise, de monitoramento dos frigoríficos signatários do TAC. Então, esse foi um esforço feito pelo Imaflora a convite do Ministério Público Federal, né, na época, e que foi construído com os frigoríficos, né, os 3 grandes frigoríficos, e com as redes varejistas. Então, foi uma construção coletiva, né? Isso existe desde 2019, né? Surgiu ali o programa Boi na Linha, com o lançamento do protocolo de monitoramento de fornecedores de gado da Amazônia, que é o nosso protocolo de monitoramento, e o protocolo de auditoria. Então, não bastava monitorar. Os mesmos critérios de monitoramento tinham que ser os mesmos critérios para fazer a verificação de conformidade desse monitoramento. Então, em 2020, surgiu o programa Boi na Linha, que congrega esse conjunto de protocolos, né, de monitoramento e auditoria. Teve o protocolo também do varejo, né, como é que as redes varejistas monitoravam os seus fornecedores de carne. Então, esse foi o trabalho desenvolvido pelo Imaflora em parceria com o Ministério Público Federal, a pedido do MPF, em parceria com os frigoríficos e as redes varejistas, né? Então, hoje a gente tem 15 anos do TAC e a gente tem aí, estamos caminhando para o 5º ano, né, de implementação dos protocolos e do programa Boi na Linha. Então, estar aqui no estado de Mato Grosso, nessa 2ª edição, só reforça a importância, né, da gente criar esse ambiente de diálogo, de construção coletiva. Não é fácil, né?
Nem todos os frigoríficos estão na mesma página, tem frigoríficos que são enormes, eles têm muito mais capacidade do que os pequenos e médios, assim como os produtores. Então, como é que a gente cria um espaço de diálogo e de construção coletiva para avançar nessa agenda? Então, essa foi o intuito, né, de criação do programa Boi na Linha, dos protocolos e o intuito do diálogo Boi na Linha. E qual a importância desse monitoramento do rebanho, da cadeia produtiva da pecuária brasileira, todo o roteiro dentro da agropecuária brasileira? Qual a importância desse monitoramento para o produtor e para o mercado de uma forma geral? Então, Munhoz, essa necessidade, ela surge vinda do mercado, né? Então, o mercado exigiu o cumprimento da legislação ambiental, né, do Código Florestal, ou seja, os frigoríficos eles foram convidados ou corresponsabilizados, né, de atuarem de forma mais proativa, né, monitorando seus fornecedores de gado diretos. Então é importante dizer que ainda assim a cria e a recria, que são os fornecedores indiretos, ainda é bastante complexo e difícil, porque a cadeia da pecuária ela é bastante capilarizada, né? Ela é bastante espalhada. A dinâmica da pecuária ela é muito rápida e muito ativa. Então, garantir esse monitoramento ele é essencial para a gente entender aonde estão as ilegalidades. Quem são os produtores que estão cometendo ilegalidades e separar o joio do trigo, né? O produtor ele fica muito chateado, ele tem toda a razão quando ele é colocado no mesmo balaio os que fazem certo daqueles que fazem errado. Então, assim, olhar para esse monitoramento, garantir esse monitoramento é justamente separar o joio do trigo. Aqueles que estão cometendo ilegalidades, eles vão ser penalizados. Mas aqueles que estão fazendo corretamente precisam ser visibilizados, esse trabalho precisa ganhar visibilidade e importância. E eles precisam ser... não é premiados, né? Porque premiado também é difícil quando a gente fala de cumprimento de Código Florestal, porque nada mais é do que o cara tá fazendo o que é correto, que a lei está exigindo, né? Cumprir o regramento aí da nossa legislação brasileira. Mas isso dá visibilidade para quem está fazendo certo, dá o reconhecimento, essa era a palavra. Gera mais transparência também, né? Exato, dá uma segurança para aquele produtor, dá segurança para o frigorífico que tem o seu risco reputacional, o risco da sua imagem, né, atrelada àquele trabalho. Então, assim, se tem um produtor que cometeu uma ilegalidade e ele está vendendo para o frigorífico, e isso se transforma num caso que vai cair no MPF, isso gera um problema de imagem, né, de cadeia, de comprador mesmo. E se esse frigorífico ele exporta carne, aí o problema de reputacional é ainda maior. Então, a importância de monitorar, primeiro, é separar o joio do trigo, né, o produtor que está fazendo corretamente daquele que não está fazendo corretamente, e também garantir uma segurança reputacional para aquele produtor, claro, se ele está cumprindo a legislação, ele vai vender para outros frigoríficos que podem oferecer um valor melhor, né, condições melhor de compra, e para os frigoríficos que estão ali com a cadeia, né, limpa, livre de desmatamento. Então, isso é bastante importante. E como você comentou, Munhoz, dá transparência para esse processo todo. Assim, por ser muito complexo, é uma camada extra aí de segurança e de transparência para quem está comprando. Para o banco, que também está fornecendo aquele crédito, o financiamento. Então, acho que todo mundo, no final das contas, acaba sendo beneficiado com esse trabalho. Perfeito. Eu estou conversando com a Louise Nakagawa, ela é coordenadora do programa Boi na Linha. Louise, naturalmente, quando há transparência, há legalidade, abre mercado e isso reflete também na lucratividade do produtor, né? Sem dúvida, sem dúvida. O produtor, ele diz que isso tem um custo, né? Mas, assim, conversando com outros produtores, é possível, né? E os produtores, eles têm total capacidade e abertura de conversar com os seus sindicatos, né, de produtores rurais ali dos seus municípios ou da sua região, dialogar, se aproximar dos bancos, dos investidores, se aproximar dos frigoríficos, entender que o frigorífico também tem essa corresponsabilidade, não é verdade? Como é que o frigorífico consegue aportar e oferecer também melhores condições para aquele produtor que está preocupado, né, com a sua cadeia, com a sua produção?
Então, acho que isso aproxima as pessoas, isso aproxima esse produtor de mercados diferenciados, né? A gente estava discutindo bastante a questão da União Europeia. Então, esse produtor que ele está rastreando, agora a gente está indo para uma outra camada, né, de complexidade e de compromisso desse produtor, desse frigorífico, com esses compradores. Quando você rastreia esse boi, né, desde ali da origem, você está oferecendo um produto diferenciado, né? E você pode cobrar por isso, pode cobrar mais por isso. Então, para o produtor é bom, porque ele está recebendo um incentivo financeiro ou do frigorífico, né? E agregando valor e, claro, dando visibilidade para aquele produto dele que é diferenciado. A gente não está esperando que o produtor faça nada além, né, daquilo que está sendo exigido dele como Código Florestal. Mas quando ele realmente se empenha em criar esse produto diferenciado, no caso a rastreabilidade, ele pode exigir um valor diferenciado. E, obviamente, ele está contribuindo com o planeta, né, com a crise climática. Ele está, enfim, se preocupando de manter, né, ali a sua propriedade regularizada, usando práticas mais sustentáveis, boas práticas, né, aquela ideia de melhoria contínua. E aí é uma grande rede de colaboração, né? Se ele está investindo, ele está preocupado, ele tem mais poder de barganha na hora de oferecer o produto. Na verdade, até um efeito multiplicador, porque aí até a própria propriedade do produtor, ela ganha mais valor, ela agrega valor quando se cumpre todas essas regras. Bom, falamos do programa Boi na Linha. Explica o que traz o Diálogos Boi na Linha e o que é discutido nesse momento de encontro aqui. Então, Munhoz, eu sempre gosto de contar histórias, né? Quando o programa Boi na Linha foi lançado, os frigoríficos começaram a bloquear os produtores. E isso gerou uma onda de, obviamente, insatisfações e exclusão. E aí, rapidamente, não só os frigoríficos, como o próprio Imaflora e as outras organizações da sociedade civil que atuam nessa agenda, a gente pensou, bom, como é que a gente faz com que esse produtor volte para a cadeia, volte, né, a vender para os frigoríficos? Como é que esse produtor regulariza a situação dele, né, e volta para o mercado? Então, essa construção, esse diálogo, entender qual era a fragilidade, entender qual era o gargalo, a dificuldade, a barreira para o produtor, como é que o produtor regulariza a propriedade, qual que é a dificuldade disso, quanto custa para ele, quem que ele precisa se articular para voltar para esse jogo. Isso criou esse espaço de construção coletiva e de debate, e aí a gente pensou, bom, seria muito importante, e o Imaflora tem essa responsabilidade, essa corresponsabilidade de trazer todo mundo. Da mesma forma como a gente trouxe os frigoríficos e as redes varejistas para construir um protocolo de monitoramento, né, e de auditoria, por que não construir um espaço de diálogo, né, de construção coletiva para pensar formas de reinserir o produtor na cadeia, de fazer com que a rastreabilidade chegue nesse produtor, como é que ele acessa novos mercados, como é que ele acessa crédito, como é que ele acessa até o que esse produtor precisa, né? Esse produtor, essa produtora precisa. Muitos produtores ainda não têm conhecimento suficiente de o que é o Código Florestal, o que é regularização ambiental, o que é a regularização fundiária. Então, muitos produtores estão à margem ainda, né? De entender os seus direitos e deveres. Então, no ano passado, a gente fez a primeira edição do Diálogos Boi na Linha, né, no município de Marabá, no Pará, e a ideia era trazer produtores, a indústria, né, os exportadores, as redes varejistas, o setor financeiro, os investidores, as empresas de geomonitoramento, que são as maiores parceiras dos frigoríficos e dos produtores rurais, o Ministério Público Federal, né, e os órgãos ambientais, as secretarias de meio ambiente, as secretarias de agricultura, de desenvolvimento, as secretarias da agricultura familiar e as organizações da sociedade civil, para a gente pensar juntos como é que a gente destrava essa agenda e faz essa agenda caminhar para frente. Então, a gente teve a primeira edição no ano passado e esse ano, obviamente, tínhamos que vir para o Mato Grosso, né? Como o Munhoz comentou, aqui é a principal região, né? Em termos de produção de carne, exportação de carne, de couro, de mercado nacional e de rebanho, de tamanho de rebanho. Então,
A gente foi um desafio porque é uma construção também, né? Chegar num estado do tamanho de Mato Grosso, dialogando com as associações e representações de produtores de frigoríficos, não é tarefa fácil porque a gente está em Piracicaba, né? Estamos em São Paulo, na região sudeste. Quem são vocês para chegar aqui falando o que a gente tem que fazer? Mas foi eu acho que foi um desafio importante, está sendo muito enriquecedor ouvir dessas representações e entender quais são as dores e as oportunidades. Então, para a gente foi um desafio, mas um desafio muito prazeroso chegar até aqui e criar esse ambiente de construção e participação de quem está aqui, de quem está construindo aqui. E esses diálogos continuarão? Teremos uma terceira edição? Outras edições virão? Teremos, com certeza, uma terceira edição no ano que vem. A gente ainda não sabe aonde. Né? Poderia ainda ser Mato Grosso? Quem sabe? Pode ser Mato Grosso, pode ser que a gente volte para o Pará, pode ser que a gente vá para Rondônia, pode ser que a gente vá para o Tocantins, para o Acre, para o Amazonas. São os estados que fazem parte, né, desse TAC da carne legal e são os estados que o Ministério Público Federal está muito empenhado em fazer dar certo. As indústrias estão empenhadas, as representações de produtores estão empenhadas. Então, é uma questão da gente entender aonde tem apetite, né? E onde a gente tem aí um espaço de acolhimento, né? De criação e de construção coletiva. Então, seria maravilhoso a gente voltar ano que vem, com certeza, para o Mato Grosso, quem sabe? Quem sabe, né? Bom, e para quem não teve a oportunidade de estar presente e quiser mais informações sobre toda essa legalidade, sobre o trajeto de se construir assim essa pecuária mais rentável, transparente, legalizada, sustentável, como é que ela dialoga com o projeto ou com a Imaflora? Bom, eu convido a todos e todas a visitarem o nosso site, né? É o www.boinalinha.org. Se de repente tivermos uma audiência estrangeira, né, internacional, a gente tem o www.beefontrack.org, né? Que é todo o site ali em inglês. E isso também é importante, né? Porque às vezes a pessoa é um frigorífico, é um produtor que precisa dialogar e entender algum termo ou fornecer isso para um parceiro, de repente, um financiador. Então, ali tá, né? Eu convido também a visitar o site em inglês. E na aba Biblioteca do site, a gente tem o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado, a versão 1, a versão 1.1 e a versão 2.0. A gente tem o protocolo de auditoria, a gente tem o protocolo de monitoramento do varejo, a gente tem todas as publicações. Todos os anos a gente tem pelo menos 5 a 6 publicações dizendo a importância da regularização ambiental, olhando para a cadeia pecuária, o papel da China agora como grande compradora e interessada nesse monitoramento socioambiental e sanitário. Então, a gente tem essas publicações, né, ao longo do ano, que eu convido a todos e todas para entender um pouquinho a mais. E dentro do nosso site, a gente também tem uma parte que está escrito transparência, que tem um mapinha ali da Amazônia Legal, e você consegue achar exatamente, filtrar. Eu quero saber quais são os frigoríficos que são signatários do TAC. Eu vou lá e filtro. No Mato Grosso, eu consigo filtrar por Mato Grosso. Eu consigo filtrar aqueles que têm um compromisso de desmatamento zero, que também algumas exigências que outros atores aí do mercado fazem, como JBS, Marfrig e Minerva. Então, também tem essa possibilidade de visitar a aba de transparência e entender quais são aqueles frigoríficos que têm compromisso, participaram de auditoria e até, de repente, né, para esse produtor saber para aquele frigorífico que ele pretende vender, que tem um compromisso, que de repente ele pode agregar um valor ali. E para os frigoríficos também entenderem, enfim, redes varejistas. Então, convido a todos e todas para visitarem o nosso website. Perfeito. E se precisar de interagir com o programa ou com a própria Imaflora no site, tem as conexões, os contatos? Com certeza. Tem o meu e-mail, né? Bom, aí acho que vai aparecer na tela, mas o louise.nakagawa@imaflora.org. E a gente tem todo o time. Todos os anos a gente faz oficinas nos 5 estados
né, da Amazônia Legal que fazem parte. Então, a gente teve esse ano oficina aqui em Cuiabá, em Sinop, né? Então, assim, por favor, sintam-se completamente à vontade para conversar com o Guilherme, com o Lisandro, com a Lana, com a Marcela, a Sofia. A gente tem um time que está muito disponível, né? E disposto a acolher aí as dores e ouvir também as sugestões, né? Para além de olhar o copo meio vazio, a gente gosta de olhar o copo meio cheio. Às vezes a gente tem um produtor ou algum parceiro, um frigorífico que tem boas ideias, né? Por que não a gente pensar juntos como é que a gente caminha e coloca isso em prática? Então, esses são os canais, Munhoz. Perfeito. Luiz, muitíssimo obrigado por você aceitar vir bater esse papo conosco. Desejo muito sucesso aí ao longo dessa caminhada e que a gente tenha muitas outras oportunidades de estar novamente conversando com os nossos ouvintes. Com certeza, Munhoz, agradeço muito, conte sempre com a gente. E para quem quiser também visitar o site do Imaflora, www.imaflora.org, e a nossa sede ali em Piracicaba está completamente disponível para receber vocês. Até porque a Imaflora não trata só do programa Boi na Linha, né? Tem uma infinidade de trabalho lá e muita coisa para o agro de uma forma em geral, né? Com certeza, Munhoz. A gente não só boi, mas soja, milho, cana-de-açúcar, laranja, café, a certificação de café, de cacau, de guaraná, produtos da sociobiodiversidade também, e serviços com certificação como eu comentei, né? Certificação FSC, Rainforest Alliance, os 3As do café. O Imaflora é um universo de certificações olhando para o agro, então conte conosco. Toda a cadeia produtiva vai encontrar ali, né? Bacana, então. Luiz, obrigado, viu? Espero que você em breve esteja novamente aí falando conosco e com os nossos ouvintes. Com certeza. Encerro aqui essa entrevista que recebeu a coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Bois na Linha, que é promovido pelo Imaflora, a Luíse Nakagawa. Conectando